Fala galera, show que fez o quinto simulado aberto aqui do Sistema SEV. Estou aqui para comentar com vocês a questão 93 do nosso simulado de natureza. Vamos lá. A questão 53 fala de um processo chamado de splice genético. Splice genético, pessoal, é o processamento do RNA. O DNA, quando produz o RNA, esse processo é chamado de transcrição. Só que esse RNA, ele ainda não está pronto. Ele é chamado de pré-RNA. Por quê, professor? Porque nos eucariontes e nas arqueias, eles possuem esse RNA segmentos chamados de introns e segmentos chamados de exons. Para o Enem, você deve entender que esses segmentos chamados de introns são segmentos inativos, ou seja, são segmentos que não irão codificar as moléculas de proteína. Vocês podem perceber por essa imagem que aqui eu tenho o DNA, aí o DNA produz o RNA mensageiro, esse RNA ele vai possuir os trechos chamados de exons e de introns. Aqui pelo DNA tu percebe o seguinte, que esse segmento branco é o segmento que corresponde ao intron, esse segmento branco. E aí esses introns são deletados e ocorre a produção dos exons, que são aqueles segmentos do RNA que irão se expressar. Agora vejam que existe um chamado splice alternativo, em que esses exons podem se ligar em sequências diferentes. Por exemplo, esse se ligou com esse e com esse aqui, aí produziu um RNA. Esses outros dois aqui se ligaram com esses aqui. Então você tem sequências diferentes de exons e cada RNA com sequência diferente irá codificar, irá produzir uma molécula de proteína diferente. Qual é a importância disso? Isso permite que um único gene no indivíduo possa produzir moléculas de proteínas diferentes, permitindo que a mesma célula, ou seja, aquelas células que possuem o mesmo material genético, possam ter características diferentes. Porque apesar de ter o mesmo gene naquelas células, aqueles genes estão se expressando de forma diferente, porque estão produzindo RNAs diferentes, produzindo aqui, proteínas diferentes. Vamos analisar aqui a nossa questão. A questão 93 fala o seguinte: a diversidade de proteínas obtidas por esse processo permitiu um avanço no entendimento dos processos evolutivos, como a especiação, que é a formação de novas espécies, e processos celulares, que é, por exemplo, a questão da diferenciação celular, pois ajuda a compreender mecanismos como, letra A, diferenças celulares, ou seja, células, todas as nossas células possuem o mesmo material genético. Um dos motivos para que essas células sejam diferentes, uma célula muscular seja diferente de uma célula nervosa, que é diferente de uma célula epitelial, um dos motivos seria justamente o splice genético, porque aquele mesmo gene que está na célula muscular, ele também vai estar na célula nervosa. Só que eles vão produzir RNAs diferentes. Como é que isso é possível? Pelo splice genético, deleção dos introns e expressão dos exons, que podem se ligar em sequências diferentes, é o splice alternativo. Então a resposta da questão 93 é a letra A de aprovados do Enem. Show!